É você mesmo que acabou de cair nesse vídeo agora. A paz do Senhor Jesus, eu tenho aqui uma mensagem para você. Nesta noite, eu creio que Deus vai falar conosco. A mensagem que eu quero compartilhar com você agora nessa noite, ela está baseada no seguinte tema: 3 pecados que arrastará muitos para o inferno. Fique comigo e vamos nos alimentar um pouquinho da palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sem muita perca de tempo, vamos para o que interessa. Abra sua Bíblia aí, caso você tenha. Se você não tiver, fica só ouvindo, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Então, na proporção que você ouve, entende, acontece o milagre da libertação, da salvação. Então, quero aqui abrir a Bíblia aqui, juntamente com você que está me ouvindo, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 1. A mensagem ela vai ser breve, mas eu vou fazer tudo aqui para ser o mais breve possível, né? Tentar trazer uma mensagem aqui que, embora seja simples, mas você que está me ouvindo venha assim entender aonde eu estou querendo chegar. Então, o livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Observe, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui, meu amigo, minha amiga, a gente começa aqui a analisar esse texto e a gente começa a compreender pela misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo aqui, instruído pelo Espírito Santo, ele começa aqui a nos revelar 2 tipos de pessoas, 2 tipos de grupos que estão dentro das sinagogas de hoje, que hoje é os templos, né, a igreja, a nossa linguagem. Então, ele menciona aqui 2 tipos de grupos: o grupo carnal e o grupo espiritual. Só que ele começa a falar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a gente começa a analisar o texto e vem na mente a seguinte pergunta: tá, mas quem são esses que andam segundo a carne? Porque a princípio a salvação não é para os 2. A salvação não é para os 2 grupos, é apenas para um. E qual é? Os que andam em espírito. Então, eu quero levar você a entender aqui quem são esses que andam segundo a carne. Que Paulo vai falar lá no livro de Gálatas 5,19, que ele vai revelar aqueles que andam segundo a carne. Então, quando a gente vai lá, irmãos, para o livro de Gálatas 5,19, a gente começa a compreender quem são esses segundo a carne. Em cima dessa mensagem aqui, em cima desse gancho aqui, daqueles que andam segundo a carne, eu quero trazer aqui para você 3 práticas pecaminosas que esse grupo carnal anda fazendo, que infelizmente, caso não se arrependa, essas 3 práticas vai arrastar muito para o inferno. Ah, irmão Alisson, mas eu congrego numa boa igreja. Ó, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou presbítero. Ó, eu não falto um culto na igreja. É capaz de eu dormir na igreja. Ó, tem culto todo santo dia. E daí? Meu amigo, se você estiver dentro, minha amiga, desse grupo aqui, lamentavelmente, se você morrer na prática desses pecados aqui, você vai descer para o abismo. A única coisa que está separando, dividindo você entre o céu e a terra é o seu corpo, porque quando esse corpo tombar, a tua alma descolar já era. Então avalie comigo se você está dentro desse grupo. 3 práticas pecaminosas que levará, infelizmente, muitos para o inferno. Primeira prática, sensualidade. Quando você tiver um tempo, você vai lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, Paulo ele vai tratar sobre várias obras carnais, e não somente tratar sobre elas, como também combatê-las. E uma delas é a sensualidade. O interessante é que Paulo vai combater essa prática da sensualidade, e lá no finalzinho ele vai dizer, acerca das quais, de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, ou seja, aqueles que vivem na prática, aqueles que têm essa
essa prática como rotineira, não herdarão o reino de Deus. Então a primeira prática que vai levar, que vai arrastar muitos para o inferno, mesmo dentro da igreja, é a sensualidade. Porque a igreja, irmão, o templo, ele só tem algum valor para Deus se tiver verdade, se tiver obediência. Mas se não tiver, não adianta. Entendeu? Então eu quero aqui abrir a Bíblia aqui em 1 Pedro capítulo 3. Vamos lá. Primeira prática que vai arrastar muitos para o inferno, que é a sensualidade. E a gente vai aqui para a 1 de Pedro, o irmão Pedro, 1 Pedro capítulo 4, verso 3, que vai dizer o seguinte: porque não basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em imoralidade, sensualidade. Na sua Bíblia talvez diga concupiscência, mas concupiscência aqui significa desejos ilícitos. Então, queira que não, a sensualidade é um desejo colocado por um espírito chamado pombagira dentro do homem ou da mulher, que leva ele ou ela a praticar esse ato, que é a sensualidade. E a Bíblia vai dizer: andando em imoralidade, concupiscência, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, irmão, temos que correr da sensualidade. No livro de Judas, capítulo 1, verso 19, a Bíblia vai dizer que os sensuais não têm o Espírito de Deus. Então, de repente, se você que está aqui me ouvindo, vem praticando esta prática aqui, se você gosta de sensualizar, você, irmão, que de repente gosta de sensualizar, de repente tu vai para a praia, aí tu mete lá um biquíni, fica mostrando o seio, fica mostrando a polpa das nádegas, e de repente você acha que não tem nada a ver, que Deus quer o coração. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus ele não é cardiologista. Deus não quer somente teu coração. Quem gosta de coração é cardiologista. Deus quer espírito, alma e corpo. É o que diz o apóstolo Paulo. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis diante de Deus. Tá, mas o que é algo irrepreensível? É algo que não mereça ser repreendido, irmão. Então aprenda. Deus ele não quer coração de ninguém. Deus ele quer espírito, alma e corpo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, o que é que eu entendo aqui? Eu pego a visão, eu tenho que guardar o meu espírito, eu tenho que santificar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, os três. Então, essa é a primeira prática pecaminosa que, infelizmente, vai arrastar muitos para o inferno, caso eles não se arrependam. Lembrando que arrependimento, irmãos, é mudança radical, né? É eu entender que eu estou errado, e logo mudar de rota. Então, segunda prática que, infelizmente, vai levar muitos para o inferno, a fornicação. Irmão, o que tem de gente, entre aspas, que diz que serve dentro da igreja que está fornicando, misericórdia. O que tem de gente namorando, noivando e tendo relação sexual. Eu sei que aqui não tem não, né? Eu sei que aqui não tem não. Eu tô falando aqui em outros lugares por aí. O que tem de jovem, adolescente, entendeu? Noivos, tudo tendo relação sexual. Mas na mente de muitos não tem nada a ver. Eu quero aqui dizer para você que tem tudo a ver sim. Meu amigo, minha amiga, se você está nesta prática da fornicação, tá, mas o que é fornicação? Sexo pré-nupcial. Se você está fazendo isso, meu amigo, eu quero te dar um conselho, se arrepende enquanto há tempo. Por quê? Porque se tu morrer, o inferno é garantido para você. Rapaz, que palavra é essa? É muito duro. Não, meu amigo, estou sendo a realidade. Eu estou falando desse jeito porque eu amo a tua alma. O objetivo aqui não é o teu dinheiro. Não é o Pix. Não. O objetivo aqui é a tua alma. Eu aprendi uma coisa, que quem ama fala a verdade, mesmo que essa verdade venha doer. Então, meu irmão, minha irmã, pega essa visão. Se tu está em uma dessas práticas,
corra, fuja. Olha só o que diz aqui no livro de Gálatas 5,19, ele de novo. Vamos lá. Gálatas 5,19, como havia falado lá no primeiro tópico, Paulo vai tratar sobre obras carnais. E uma delas foi a sensualidade e a fornicação. E ele começa a denunciar esses pecados. E ele vai dizer, lá no finalzinho, ele vai concluir, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes já disse, que aqueles que cometem tais coisas, ou seja, vivem na prática do pecado, não herdarão o reino de Deus. Então eu quero aqui ele fazer uma pergunta honestamente. Se alguém não herda o reino de Deus, ele vai herdar quem? Ele vai herdar o quê? O inferno, meu amigo. Ele vai descer para o caldeirão de Satanás. Ela vai descer para o caldeirão de Satanás. E outra coisa, eu lamento informar isso para você. Teu pastor, a tua pastora, eles não vão poder fazer nada por ti. Se tu morrer no pecado, quando a tua alma descolar e o Exu Caveira vir buscar ela, não adianta gritar para o pastor, para a pastora. Não adianta gritar para a mamãe. Não, já era. Morreu no pecado, não tem conversa. Aqui na terra você pode fazer aquilo que você, entre aspas, quiser fazer. Mas a partir do momento que você deixar essa terra, deixar este mundo e acessar o mundo espiritual, já é outras leis. No mundo espiritual você não vai fazer mais o que você quer. Não, nananina não. Então é isso, meu irmão. Então essa é uma das práticas que vai levar muitos para o inferno. A sensualidade, a fornicação. A fornicação, que eu quero aqui deixar mais um versículo que está lá em 2 Coríntios 5, 6, 18. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Se você tiver, caso não tenha, só ouça. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 6, melhor dizendo, verso 18. O que a Bíblia diz aqui? 2 Coríntios 6, 18. Segunda Coríntios, não, melhor, desculpa, 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Diz a Bíblia aqui, fujam da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Aí vai dizer aqui no verso 19. Ou vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Então está aqui a Bíblia dizendo aqui, mano, que aquele que fornica peca contra o seu próprio corpo. E qual é o conselho do apóstolo Paulo aqui? Fuja da prostituição, ou melhor, da fornicação. Então, essas práticas aqui vai levar muitos para o inferno. Sensualidade, fornicação e outra coisa para finalizar que vai levar muitos para o inferno, caso não se arrependa, a mágoa. Meu amigo, minha amiga, o que tem de gente magoado, o que tem de gente que sente dificuldade de liberar perdão, de se livrar da mágoa. Meu amigo, você tem noção do que é uma mágoa no mundo espiritual? Quando alguém guarda mágoa no coração, veja só, o nosso corpo ele é tido como casa no mundo espiritual. Então nesta casa ou habita Deus ou habita demônios. E dentro dessa casa existem as portas que a gente abre. E a mágoa é uma das portas que se abre no mundo espiritual para quem entrar demônio. Então a mágoa é um portal no mundo espiritual para demônio entrar, riscar o 7, pitar o 8 e borrar o 9, sapatear, seja lá o que for. Então não vale a pena guardar mágoa, irmão. Ah, varão, mas porque você não está no meu lugar. Fulano, ciclano, beltrano fez isso, fez assado, fez cozido. Eu não quero ver. Não. Meu amigo, libere perdão. Libere perdão, criatura.
Você quer liberar perdão ou você quer ser oprimido pelo Satanás? Você quer liberar perdão ou você quer... Ou você quer o quê? Ou você quer ter um encosto lhe acompanhando? Você que escolhe. Libere perdão. Libere na mágoa, porque se não liberar perdão, Deus também não te perdoa. É o que está escrito. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos lá. Verso 14 ao 15. Vai dizer aqui, ó. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vocês. Porém, se vocês não perdoarem, verso 15, aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão de Deus, por conta da tua mágoa, fica retido. Aí qual é melhor? Liberar perdão e receber perdão? Ou não liberar perdão e não receber perdão da parte de Deus? Você acha que Deus está para brincadeira? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Deus ele não poupou seu filho. Deus ele não poupou os anjos que se rebelaram. Deus ele não poupou Sodoma e Gomorra. Não poupou a cidade de Noé. Aquele povo, aquela raça. Deus não poupou o povo de Israel, rebeldes. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que Deus vai nos poupar? Tu acha que Deus vai nos poupar? Será que nós somos mais engraçadinhos, mais bonitinhos do que eles? Não, meu amigo. A Bíblia relata, deixa registrado o relato dessas pessoas que se rebelaram, não quiseram obedecer à palavra de Deus e pagaram um alto preço. A Bíblia relata para deixar de exemplo para mim e para você. Porque eu estou aqui me pregando para você, mas corta primeiro para mim e depois é para você. Então analise, meu irmão, minha irmã. Se você está enquadrado